Oi, prof. Oi, prof. Prof? Não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir. Não tô ouvindo. Prof? Não tô ouvindo. Fala alguma coisa, prof. Não dá pra ouvir. Prof, por que não sai? Som. E agora? Sim. Ah, tá. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Abra um livro de ciências. Opa, deixa eu abrir aqui que eu ia pôr o de língua portuguesa. Peraí. Abra um de ciências. Prof, tá muito ruim sua voz. Tá. Tá gravando Abram toda. o de ciências. Abra um livro de ciências. Estão ouvindo? Prof, tá muito ruim. Lá, Sua voz. Oi, prof. Sinto saudade. eu também. Então vamos lá. Onde nós paramos no livro de ciências? 98. Página 98 e 99. 97. 98. Tá. Então, nós vamos na unidade 10 agora. Tá bom? Tá dando para ouvir? Sim. Então tá Mais bom. ou menos. Sim. Iniciando aqui, unidade 10. Ciência, gente. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre usos e preservação do solo. Na unidade anterior, na unidade 9, vocês conheceram sobre as cores do solo, as características, né? Quando um solo ele é muito permeável ou pouco permeável, dependendo da porosidade, né? Se ele é um solo, né, que os grãos ali eles podem ser mais espaçosos, que fala sobre a porosidade, que é a passagem da água, do ar, certo? Ou se o solo ele é menos poroso, como a argila, certo? Que impede a passagem da água. Semana passada foi feita a experiência lá dos filtros, não foi? Sim? Que eu mostrei a experiência no vídeo, nós não fizemos. Eu mostrei um vídeo com as experiências na sexta-feira, tá? Quem não assistiu a aula precisa assistir e fazer as atividades aí, tá bom? Voltar nas outras semanas porque eu tava na casa da minha avó. O quê? Não entendi. Desculpa faltar nas outras semanas. Ah, tá, sua mãe me avisou. Tudo certo. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai ampliar mais o conhecimento sobre o solo. Então, olha lá. Nós vamos falar sobre a preservação dele. O que vocês estão vendo aí nas duas imagens? Uma planta. Dois tipos de solo? Dois tipos de solo? Qual é a diferença entre eles? Plantio de soja e plantação de soja em Mato Grosso. Não é. Plantio de soja. E o solo? Qual é a diferença entre os dois tipos de solo que nós vemos aí? No primeiro solo, o que a gente consegue ver? Dá para ver a cor? Isa, mais ou menos. Tá, dá para ver a cor?
Não. Não dá para ver na primeira imagem aí? O solo mais claro? E na segunda imagem, a gente consegue ver a cor? Consegue ver o solo? Por que não? Por causa está coberto de... Está coberto por folhas, não é? Folhas secas, né? Então, vamos ver aí. Para que o solo está sendo usado nas duas imagens? Alguém já falou. Para plantar? Para a plantação. Então, qual a diferença entre os solos nas duas práticas retratadas na imagem? A diferença também já foi falado, que um está coberto por folhas secas e o outro aí não, né? Que no caso o outro aí está com a plantação aí, certo? Está feito aí o plantio dele, né? Por isso que tem esses espaços aí, ok? No pergunta 3. A atividade representada nas imagens pode causar prejuízo para o solo? O que vocês acham? Está sendo plantado o que ali? Podem abrir o som aí. Soja. A soja, certo? A soja. E por se tratar de soja, será que traz prejudica a terra? O que vocês acham? Não? Eu acho que Para que a planta venha crescer bonita, né? Ou venha se desenvolver, seja ele uma plantação de soja, seja ele uma plantação de feijão, de café, qualquer tipo de alimento. Ele vai precisar receber o quê? Para crescer e para que não venha aqueles bichinhos desagradáveis acabar com aquela plantação. qual que é o nome do produto? É que tem um nome. Fertilizante? O que mais? Os agrotóxicos, né? E vocês acham que o fertilizante e os agrotóxicos, eles podem prejudicar esse solo? O que vocês acham? Sim. Por quê? Por causa que é tóxico. Porque é tóxico? Olha o nome. Agrotóxico. Se ele é agrotóxico, quer dizer que ele não vai matar ali os insetos, ele não vai acabar, né, com aquelas pragas que vão devastar ali essas plantações. Então, ele é tóxico, né? Então, ele, de alguma forma, ele vai trazer um prejuízo aí para o solo. Ele vai contaminar. Oi, Bia. Não são as bactérias, não são os únicos bichinhos, as bactérias que não são esses. Também tem mosquito que enche o saco. Também tem os mosquitos e vários insetos aí. Então, para que outras atividades humanas, o solo é importante. Além de receber aí o plantio, além da gente plantar, né? Porque a gente tira o nosso alimento do solo, da terra. Para que mais a gente usa o solo? Onde que vocês moram? Embaixo da terra? Vocês moram embaixo da terra? Em cima da terra. Em cima da terra? Ai, que susto! Mas onde vocês Embaixo estão? Onde nós estamos? Olha o nosso ambiente aí. Tô vendo que vocês estão uns no quarto, outros na sala. Como que chama esse ambiente onde nós moramos? Lar. Lar, são as nossas casas. E a casa é construída em cima da onde? Da nuvem? Não. Da terra. Da terra, né? Então, a gente usa o solo também para construir, né? E a Manu que estamos acertando. Para construir. Quando a gente vai sair com o carro, pode ser aí na frente da nossa casa para poder transitar pela cidade ou fazer uma viagem. Por onde que o carro vai andar? Pista. Pela pista, né? Pode ser pela terra, mas quando ele vai fazer uma viagem aí, ele provavelmente vai andar pela pista.
E aquela pista, né, que aquele piche, né, que a gente vê ali colocar, se chama como? Não sei. O carro anda pelo Asfalto. asfalto, né? Então, o asfalto também fica em cima da terra, ele é construído ali, né, em cima, ele é projetado em cima da terra. Se a gente É fura... aberto, são abertos caminhos para fazer o asfalto, certo? Aham. Na última pergunta aí, o solo também é importante para outros seres vivos? Sim. Para quem mais? Para Beleza, minha mãe. animais. Para os animais, que mais? Para o ser humano. Para o ser humano, para as plantinhas que nós já vimos lá, certo? Então agora vocês vão continuar aqui, página 100. Professora, sabe Vamos qual aí. Sabe qual Ideias a minha em construção. árvore favorita? Ah, Limão. que legal. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar rapidinho aí para a gente não tomar muito tempo das atividades. Então, nós vamos construir a ideia. Coloquem aí a data, dia 23/11. Como nós vimos na unidade anterior, o solo é um componente do ambiente que recobre toda a superfície do nosso planeta. Então, podem grifar essa informação aí. Ele recobre todo o nosso planeta. Nosso planeta não é composto só de água, mas também de terra, né? Que é onde nós pisamos. Então, a imagem a seguir aí, nós vamos ver um ambiente natural. Esse ambiente é uma vista interna que fica na floresta amazônica, tá? Dentro da floresta. O solo também permite a manutenção da vida na Terra e ele beneficia os seres humanos que habitam o planeta de diversas maneiras. A imagem a seguir apresenta algumas das formas de aproveitamento do solo, que são praticadas pelos seres humanos. Olha aí uma área de mineração para a extração de ouro, em Poconé, que fica em Mato Grosso. Olha o que eles fizeram com esse ambiente aí. Olha aqui a floresta, olha o ambiente aí. O que eles tiveram que fazer para eles extraírem o minério aí, o ouro? Cortar as árvores, abrir os caminhos, né? Desmatar. Agora nós temos aí a Avenida Asfaltada em Belo Horizonte, que fica em Minas Gerais. Em Itapeva nós temos em todas as cidades, certo? Aqui são só alguns exemplos. E também é retirado as árvores, olha, para fazer o quê? Para ter a criação de gado. O gado, ele não come o pasto? Então, foi preciso abrir esse caminho aí para a criação de gado, tá? Então, aí nós temos no estado do Paraná. Agora, vamos discutir sobre as questões a seguir aí. São hipóteses que vocês irão levantar do livro, tá? Qual a importância do solo para a floresta? Para a floresta, por que o solo é importante? Para as árvores? Tá, mas o solo, olha o tronco da árvore embaixo ali, o que a árvore cria? Aí, As raízes. Então, para que o solo é importante para as plantas? Porque... Gente, acabaram de falar aí. para as raízes. Então, vocês vão escrever aí. Ele dá sustentação, né? As plantas, as raízes das plantas. E através da raiz das plantas, o que a planta vai tirar? Aí, dá sustentação. As plantas pelas raízes, certo? O que mais aí que nós vamos colocar? Hã?
para os O que a planta retira através das raízes? O que ela retira da terra, gente? raízes? Não, através das raízes. O que ela retira da terra? A planta que cresce, que vira uma árvore? O que ela tira, gente, da terra? Vocês estudaram sobre isso? O que a planta precisa tirar da terra para poder sobreviver? Olha, Água. Ah, então dá sustentação às plantas pelas raízes e assim retira água e alimento do solo, não é isso? Eu Os falei. minerais que ela precisa. Agora aí, na opinião de vocês, a floresta, ela protege o solo? Olhando lá a imagem lá, vocês acham que a floresta protege o solo? Sim ou não? Sim. Como que ela protege o solo? Vocês vão escrever aí. Quem pode falar aí para nós? Como que a floresta pode proteger um solo? Olhem na imagem lá. O que tem lá no solo? Olha lá a raiz da árvore no solo, o tronco da árvore, várias folhas, algumas plantinhas cresceram também aí. Como que ela protege o solo? A sombra? Fazendo sombra? Então, vocês vão escrever. As folhas secas que nós estudamos lá sobre a formação do solo, o que elas vão virar? Adubo? Ah, adubo. Então, as florestas protegem o solo? Sim. As folhas que caem no chão, o que vai acontecer com essas folhas? Elas protegem? Virar adubo? Entrarão em decomposição, né? Decomposição e servirá como adubo para as plantas. Vou pôr plantas aqui, mas entre as árvores, tudo aí, tá? E no número 3, as atividades humanas mostradas nas imagens podem causar prejuízos para o solo e, consequentemente, para o ambiente? Quando o homem vai lá, abre ali a floresta para a criação de gado, né? Ele vai criar ali o gado, ele precisa abrir a floresta. Quando o homem precisa retirar o minério, extrair o minério lá como o ouro da floresta, do solo. E quando a gente precisa criar moradias, né? E criar meios para que os veículos andem, que são os asfaltos. Isso faz com que seja um prejuízo para o solo? Prejudica o solo? Felipe, fale então para nós. Sim, por quê? Porque vai desmatar todas as árvores.
Sim, pois ocorrerá desmatamento Eita, gente. Pois ocorrerá desmatamento. Desmatamento é retirada de árvores para abrir caminhos, certo? Por exemplo, quando se constrói as casas, mesmo que ela seja planejada, o que, que nós vemos sempre Ali tá na árvore. internet? O que, que nós vemos sempre nos noticiários aí? Quando dá muita chuva, muito vento, o que, que a gente vê que acontece na cidade de São Paulo, na nossa região, até mesmo em Itapeva? Às vezes cai as árvores, destrói tudo. Às vezes. Tá, mas cai e daí o que, que acontece? Com um local onde os bueiros ficam entupidos, o que, que acontece ali? Alaga? Isso, então, pois ocorrerá desmatamento, retirada de árvores para abrir caminhos. E as construções também prejudicam o meio ambiente, pois podem ou pode ocorrer alagamento pois pode ocorrer alagamento, certo? Porque impede a passagem da água no solo. Devido aos asfaltos, certo? Que impedem a passagem da água no solo, tá? Existem outros aí fatores aí que nós já Ô, conversamos. Pro, se desligou minha câmera sem querer, é porque desconectou, tá? Uhum. Eu também. Gente, nós vamos falar menos hoje e poder caminhar, tá bom? Senão nós não vamos conseguir cumprir as atividades dos livros, tá? De todos os livros aí. Já na página 102, nós vamos falar sobre os usos do solo, tá? Agora falando especificamente de todas aí, das imagens aí que nós observamos nessas duas páginas anteriores aí, tá? Posso sair daqui? Não, Pro, tô terminando. Sim, Pro, já terminei. Pronto, prof, terminei.
Vinícius já fez? Isadora? Bia? Maria? Rapidinho aí, gente. Tô quase terminando. Tá. Então, para quem já terminou, acompanhe a leitura aí sobre o uso do solo. Daqui a pouco a gente vai... Eu peço para vocês grifarem aí. O solo sustenta as plantas terrestres e essas servem de alimento para diversos animais, tá? Então, estes, por sua vez, podem alimentar uma variedade de outros animais. Quando as plantas e os animais morrem, sofrem decomposição, feita por micro-organismos e são incorporados ao solo. Assim como nós já vimos lá sobre os fungos, as bactérias, certo? Que vocês já registraram na unidade anterior. Então, o que é a vegetação nativa? É um conjunto de plantas, podem grifar aí, um conjunto de plantas que se originaram no local em que são encontradas, até encontradas aí. Em algumas regiões do Brasil, ainda há grande parte da vegetação nativa, preservando a diversidade de organismos que vivem nessas áreas. Então, nós estamos vendo aí uma imagem, certo? Que é a vegetação nativa da região amazônica do Brasil, ok? Então, de acordo com a Embrapa, gente, não está aí no livro, eu estou falando para vocês. 61% do território brasileiro é ocupado por vegetação. Então, pensem aí, de 100%, 61% é de vegetação aqui no Brasil, tá? É de verde. Assim como as matas ciliares são aquelas que contornam os rios. Nós estamos vendo aí, tá? E também em torno da nascente, onde nasce o rio, tá? Então, sabemos que não são todas as partes do planeta que ainda possuem vegetação nativa. Agora, grifem aí essa informação. Algumas delas foram alteradas devido ao uso do solo, praticado pelos seres humanos. Quando falamos em usos do solo, estamos tratando de como o solo de determinada região é utilizado. Por exemplo, na agricultura para a criação de animais, no extrativismo vegetal e mineral, e também para a construção de casas, prédios e ruas. Podem grifar até ruas aí. Então, o solo é utilizado para diversas coisas, não só para construção, não só para criar o gado, mas também no extrativismo, tá? Extrativismo é quando você retira ali do local o vegetal que está ali, pode ser as árvores, tá? Como o mineral, o minério, o ouro, o ferro, alguns minerais que vêm do solo, ok? Então, grifem até ruas aí. Nos tópicos a seguir, vamos conhecer mais detalhes sobre essas diferentes atividades. Então, na página 103, nós vamos falar sobre a agricultura. Tá? Agricultura aí. A agricultura é uma atividade que usa o solo para o cultivo de plantas que servem de alimento para a população e para os animais de criação. Podem grifar aí até criação, porque está falando aí sobre a agricultura, ok? Então, alguns tipos de vegetais são utilizados na fabricação de combustíveis, que é o caso da cana-de-açúcar. Então, grifem aí que a cana-de-açúcar é usada para produzir o etanol. Manu, você está grifando? Vocês têm que acompanhar a leitura. Então, existem também algumas plantações que são voltadas para produzir a matéria-prima. Então, vocês vão grifar aí, matérias-primas, tá? Que é, no caso, a plantação de pinos, embaixo ali está escrito, de matérias-primas. Plantação de pinos e eucalipto, tá? Que é, no caso, aí para as indústrias. Exemplo das indústrias de papéis, que nós vimos lá, que temos a Esguário aqui, né, que fica em Nova Campina. Temos
outras indústrias aí, temos a fábrica de papel, ok? Então, vamos lá. Continuando aí. Pro, que página? Então, agora, temos aí a imagem da colheita de uvas, tá? Temos a imagem da colheita de cana-de-açúcar, que é usado para a produção do etanol. O etanol é um Você combustível. pode me mandar depois, por causa que eu não Depois te mando. acabei. Tá. E aqui nós temos o cultivo de árvores utilizadas para a produção de papéis e móveis, tá? Que é, no caso, o pinus à direita, ok? Aqui, e o eucalipto à esquerda, tá? Além disso, nós temos a criação de animais, tá? Ali em cima nós falamos sobre a agricultura. Aqui nós vamos falar sobre a pecuária. Então, vocês vão grifar aí que a pecuária é que usa o solo para encantar as pastagens dos animais, como bois, vacas, cavalos, cabras, ovelhas e diversos aí, certo? Eu vou pular algumas partes, gente, que eu vou falar daquilo que é mais importante aí, que eu resumi no livro, tá? Então, vocês vão grifar também que o solo é importante para essa atividade, pois além de os animais viverem sobre o solo, ele dá sustentação às plantas terrestres, das quais se alimentam, certo? Como o capim das pastagens. Assim como nós estamos vendo aí embaixo, que é uma área coberta por pastagem para alimentar o rebanho bovino. Aqui está representando o estado do Pará. Então, para a pecuária, é ocupada uma grande extensão do solo no Brasil. Podem grifar também, que ocupa uma grande extensão, quer dizer, é muito amplo, né? Retira muita árvore. Então, já falamos da agricultura, do extrativismo, da pecuária. Agora vamos falar sobre o extrativismo. Então, nós temos aqui no livro sobre o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral, tá? Então, vocês vão grifar aí que o extrativismo é a atividade que ocorre a exploração de minerais retirados diretamente da natureza para a obtenção de renda. Então, as pessoas vão em busca desses materiais aí, né? Do minério, da vegetação, certo? Vocês vão grifar também que o extrativismo mineral, o vegetal aqui, o que é o vegetal? Então, vocês vão grifar aí que o vegetal é retirada de plantas, tá? Ou parte delas, como sementes e frutos. Podem grifar aí. Até frutos. O extrativismo, Luiz Felipe está grifando? Manu está grifando? Então, o extrativismo mineral, então, é um processo do qual são retirados, podem grifar aí, minerais do solo, como o minério de ferro, a bauxita, o calcário e outros. Ok? Então, nós temos aqui a extração de frutos, olha lá. Ok? E temos aqui a extração de um mineral aqui, né? Minério de ferro, tá? Outra coisa que é feita aí no solo, a construção... Opa, coloquei aqui em cima. A construção de moradias. Olha aí. Então, a construção de moradias pelos seres humanos também é uma atividade que depende do solo, pois ele serve de base para a construção de todas as estruturas que abrigam as pessoas. Então, podem grifar. Então, tudo aí vocês vão grifar, até pessoas. Então, conforme a população cresce, precisa ampliar aí o território, né? Então, derruba-se árvores e vai construindo mais moradias aí para abrigar as pessoas. Além disso, olha o que é preciso. É preciso realizar construção de escola, não só de casas.
escolas, grifem aí, hospitais, estabelecimentos comerciais, bem como instalação de energia elétrica, redes de água e esgoto, como nós aprendemos lá em geografia, asfaltamento das ruas e vários outros aí. Então, esse processo é chamado de urbanização, tá? Por isso que fala aí área urbana, área rural. Na área rural também acontece isso. Certo? Então, aqui está falando, ó, considera-se o espaço rural e o espaço urbano aí. Ok? Então, o crescimento das áreas urbanas deve ser planejado. Podem clicar aí. Para garantir que as pessoas que nelas vivem tenham moradias adequadas e para evitar que parte da população mora em construções precárias. Então, nós temos aí uma paisagem urbana, que é de Salvador, que fica na capital do Brasil. Do Brasil não, da Bahia, gente. A capital do Brasil é Brasília. Prof, você tá Então, vamos lá. Agora, degradação do solo. Grifem aí que algumas atividades desenvolvidas pelos seres humanos podem provocar a degradação do solo, que ocorre como consequência de vários processos. Então, vamos conhecer o que é essa degradação. É uma consequência aí que prejudica o nosso solo, tá? Então, vamos lá para a erosão. Depois você fala, Felipe, tá bom? Agora a professora vai encerrar. Então, vamos lá. A erosão. A erosão é o processo que causa a perda de grãos minerais e de matéria orgânica do solo, gente. Olha aí, podem grifar. Aí vocês vão grifar lá embaixo. O solo fica exposto à ação da água dos ventos, certo? A ação da água e dos ventos. As gotas de água da chuva caem e atingem com força o solo. E quando escorrem, arrastam tudo, gente. Todos os grãos que estão ali soltos no solo vão sendo arrastados por causa da força da chuva e do vento. Tá? Então, isso é a erosão aí, tá? Então, as aberturas provocadas pela erosão do solo são chamadas de áreas erodidas. Olha aí o que acontece, áreas erodidas. Quer dizer que criam-se buracos, valetas grandes, tá? Olha um terreno aí inclinado aí, tá? Agora nós vamos falar que a erosão, ela pode provocar o quê? A desertificação, quer dizer, nada vai ser construído ali. Olha como ficou o solo, com valetas grandes, né? Por causa da erosão. Então, vocês vão grifar que a erosão faz com que parte de toda a superfície, com que a parte superficial e mais fértil do solo seja perdida, transformando os solos férteis em solos que não são adequados mais para plantação. Então, não se pode plantar mais nada por causa dessa erosão, tá? Outra consequência da erosão é o assoterramento. O que é o assoterramento? Vocês vão grifar aí. Assoterramento é o acúmulo de materiais retirados do solo, tá? E eles são arrastados pelas águas da chuva para dentro dos rios e lagos, ok? E isso faz com que os rios, os córregos, eles transbordem. Nós vamos ver aí embaixo. A retirada, grifem aí, que a retirada da vegetação das margens de um rio, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser arrastados para o fundo desse rio, tá? Então, vocês podem grifar aí. Assim como nós estamos vendo na imagem aí abaixo. Então, olha a vegetação como era antes. O rio limpinho, né? Isso antes. Depois que foi removida essa vegetação, a área ali, ela sofreu uma erosão. E o que aconteceu com essa vegetação? Com parte do que ficou no solo? Ele foi para o fundo do rio, então ficou um acúmulo de materiais retirados do solo lá no fundo desse rio. E causou o quê? O assoterramento de um rio, tá?
Então, vamos sair e voltar, gente?